Mudando de assunto, vamos falar de saúde agora? Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde revela que o brasileiro consome 50% mais ou a mais de açúcar do que deveria na sua dieta do dia a dia. E isso é um grande risco, claro, para a nossa saúde. E aí surgem algumas dúvidas, né? Quais são os tipos de açúcar que a gente tem à nossa disposição, tipos de adoçante, será que dá para substituir um pelo outro? Qual é indicado para cada faixa etária? Enfim, são dúvidas que as pessoas têm. Por isso, hoje aqui no programa nós vamos conversar com a nutricionista Grace dos Reis Clu. Tudo bem, Grace? Tudo bem. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigada pelo convite. É sempre uma dúvida que as pessoas têm, né? Como substituir, que tipo de açúcar eu posso usar? Tem vários tipos aí nos supermercados, adoçantes, então tem várias fórmulas de adoçante. Mas o fato é que açúcar em si, em excesso, faz mal. O ideal é a gente não consumir quase nada de açúcar no nosso dia a dia, não é? O ideal seria diminuir muito ou cortar alguns tipos de açúcar, né? Qual que é que faz mal realmente? Que tipo de açúcar é o mais prejudicial? Então, o açúcar, ele é o vilão do século, açúcar normal, vamos aquele dizer açúcar assim. refinado que tem no mercado. Isso. Antigamente, a gente ouvia muito falar da gordura. Certo. Agora, quem é o vilão, o alimento que faz muito mal à saúde é o açúcar. E a gente tem vários tipos de açúcar, uns melhores e uns piores, né? E não necessariamente o açúcar o açúcar no açucareiro que a gente consome, mas ele já está em vários alimentos, né? Quase todo alimento tem um pouco de açúcar. E os alimentos industrializados é que são vilão aí do nosso dia a dia, né? Sim. E as pessoas às vezes não sabem, né? Além de ter um tipo, tem 2, 3 tipos de açúcar em um alimento só. Eles adicionam vários tipos de açúcar em um alimento para dar sabor, deixar mais doce, né? Então, por isso que é importante ler o rótulo dos alimentos, para a gente saber o que tem naquele alimento, né? Até em molho de tomate tem açúcar, por exemplo. Então, é importante estar olhando e lendo os rótulos. A gente trouxe aqui, e a Grace vai poder mostrar para a gente, explicar um pouco para a gente sobre os tipos de açúcar que a gente tem à nossa disposição, né? Começando aqui, você colocou numa escala aqui para a gente, né? Nossa câmera está mostrando o açúcar mascavo, que é um açúcar que muita gente acaba preferindo por ser mais saudável. É verdade, Grace? Explica para a gente, para quem que pode consumir esse açúcar. Então, o açúcar vem da cana-de-açúcar, certo? Que cor que é cana-de-açúcar? Não é branco. A cana-de-açúcar é escurinha, o caldo de cana é escuro. Então, o açúcar mascavo, ele é o açúcar bruto, úmido, né? É o açúcar mais saudável porque ele mantém os nutrientes, mantém vitaminas, ele tem mais de 80 vitaminas e minerais. Então, riquíssimo em vitaminas do complexo B, em cálcio, em ferro, em magnésio. Não passa por refinamento, não tem substâncias químicas adicionadas. Então, seria o melhor açúcar para a nossa saúde, vamos dizer, para a nossa alimentação. Só que ele altera o sabor. Então, tem gente que não consegue se adaptar a esse consumo. E então, tem a questão do preço também, enfim, muita gente acaba... O preço é mais caro. Às vezes, comprar para usar no bolo ou em biscoitos, né, que a gente não vai sentir tanta diferença de sabor. Ah, certo. Aqui passamos para o... Demerara. O Demerara... Que pouca gente conhece a existência desse açúcar, né? Ele é cristalzinho, ele não é refinado. Ele é um pouco mais escuro do que o branco e ele passa por um processo de refinamento bem leve e ainda mantém nutrientes. Não igual ao mascavo, porque ele passa por um processo um pouco de refinamento, mas ele mantém algumas vitaminas e minerais ainda. Certo. Então, ele está em segundo lugar, né? Da lista do mais saudável para o menos, né? Ele está em segundo ali. Ok, e aqui temos o açúcar cristal, que é muito comum em supermercado, muita gente acaba preferindo comprar esse tipo de açúcar. É bem acessível o preço também, que é mais né? acessível, inclusive, a questão do preço, né? O açúcar cristal, ele retira 90% de nutrientes dele pelo processo de refinamento. Então, a gente perde muito nutriente. Tem substâncias químicas adicionadas também nesse açúcar. Então, diminuir o consumo ou cortar o consumo. Esse, de preferência, não consumir, tentar substituir pelos outros, pelo né? Demerara ou Isso para qualquer pessoa, inclusive para criança. Sim, a criança não deveria consumir nenhum tipo de açúcar. Ou assim, o mascavo ou o Demerara. A gente sabe, eu trabalho com crianças, né? E na escola eu vejo os pais mandando achocolatado, sucos com muito açúcar, biscoitos recheados. E o açúcar, além de interferir na saúde física, vai interferir no aprendizado da criança, na concentração da criança. Então, eu não sei se os pais mandam esses alimentos por falta de tempo, por ser prático, né, às vezes, mas a gente tem que repensar o que isso vai acarretar no futuro, na aprendizagem dessa criança.
Então, será cortar o refinado e o cristal da criança. E aí você citou já o refinado, que é esse aqui, que é o, né, que também é muito comum. Esse é um veneno, né, a gente pode dizer. O refinado não tem nada de nutriente, de mineral. Ele passa por um processo de refinamento. Ele tem até enxofre, que é uma substância química, né? Então, o refinado, a gente tem que banir mesmo da nossa alimentação. Sempre evitar. Ele é uma caloria vazia. Só tem caloria, não tem mineral, vitamina nenhuma. E aí as pessoas pensam, então eu vou substituir tudo isso por aqueles vidrinhos de adoçante. Que beleza, vou consumir, posso colocar a hora que eu quiser e tá tudo certo. Temos aqui 2 exemplos de adoçante de marcas, enfim, a gente cobriu a marquinha aqui, mas o importante é a gente saber a substância. Esse aqui que eu estou mostrando tem aspartame, sacarose, é muito comum essas substâncias nos principais adoçantes por aí. Qual que é o perigo que ele tem e qual que é a vantagem também que ele tem? Tá, o adoçante artificial, que é aspartame, ciclamato, sacarina, sucralose, ele é cheio de substância química, ele é zero natural, então ele é feito em laboratório, já começa por aí. Tem estudos que falam desses tipos de adoçante artificial, provoca dano cardiovascular no coração, né? Dano hepático, então no fígado, e câncer. Tem estudos que relacionam o consumo desses adoçantes com o câncer. Tem países, Estados Unidos, Japão, que é proibido o uso desses adoçantes. E aqui no Brasil, infelizmente, é liberado, ainda é permitido. Então, eles fazem muito mal à saúde. E uma substância que vem ganhando espaço, inclusive, nas prateleiras de supermercados, é a estévia, que inclusive está nesse adoçante aqui que a gente vai mostrar. A estévia tem sucos agora, esse tipo de substância, né? É muito comum. Refrigerantes com estévia. É a solução de todos os males do mundo, a tal da estévia, Grace? Ou não? As pessoas têm uma certa pegadinha nisso aí também? O adoçante artificial surgiu na década de 80, mais ou menos, tá? E de lá para cá, novos estudos saíram e a gente viu que os adoçantes artificiais fazem muito mal à saúde, então eles começaram a criar adoçantes naturais, que vêm de plantas. Então, o estévia é um adoçante que vem de uma planta, o xilitol vem de fibras de vegetais, então são opções mais saudáveis para quem precisa cortar açúcar. Então, para um diabético, por exemplo, né, ele não pode consumir açúcar, então a melhor opção é consumir o adoçante natural, que tem algumas vitaminas e minerais, então não vai trazer prejuízos à saúde dele, dessa pessoa. Então é uma boa opção nesse caso, mas sempre consumir com cuidado, com moderação, né? Enfim, para tudo, na vida é assim. Vamos dar uma olhada agora numa tela que a gente preparou, uma arte aí sobre a quantidade de açúcar presente em determinados alimentos. Olha só, a gente já tem aí para você, para mostrar, um copo de 200 ml de suco industrializado, tem 5 colheres de açúcar, colheres de chá de açúcar, um copo de 200 ml de suco industrializado. Por isso que a gente sempre fala que o importante é você, de preferência, sempre tomar suco natural, né? Porque assim, quando você come uma fruta, você não coloca açúcar. Quando você toma água, você não coloca açúcar na água. Porque quando você junta o açúcar, a fruta com a água, você coloca açúcar. Não precisa. Então, assim, o nosso paladar está acostumado, desde criança, a consumir muito açúcar. Então, a gente tem que acostumar e reeducar nosso paladar para diminuir esse consumo de açúcar. Vamos mostrar aí mais detalhes dessa tela que a gente tem agora, que fala de outros alimentos também. Fatia de 60 gramas de bolo industrializado, tem 7 colheres de açúcar. É muita coisa, uma fatia só desses bolos que a gente compra em mercado, que vem no pacotinho ali. Esses bolinhos prontos é um veneninho também. As crianças usam muito, né? Esses bolinhos prontos. Às vezes eles têm 3 tipos de açúcar. Açúcar invertido, açúcar líquido, maltodextrina, que é um tipo de açúcar, num bolo só. Diferente de um bolo que a gente faz em casa. Então, por isso que eu falo para as crianças, quando eu estou na escola, né? Traga bolo de casa, que a mamãe faz em casa. Aquele bolinho de fubá, sim, mais cenoura. Saudável, é bem mais gostoso e saudável do que esses bolos prontos, que tem muito açúcar. Volta a nossa dica em relação a produto industrializado, que é um verdadeiro vilão na nossa alimentação. Qualquer tipo de produto industrializado. Temos mais informações? Podemos mostrar mais a tela de outros alimentos aí que a gente tem? Olha só, 3 unidades de biscoito recheado, tem 4 colheres de açúcar, né? Enfim... Mais aí, olha só, barra de cereal com chocolate. A gente acha que barra de cereal também é a solução. Vamos comer uma barrinha de cereal que tudo fica bem. Tem 2 colheres de açúcar. Também não pode comer muita barra de cereal que você vai se entupir de açúcar. Um copo de iogurte de morango,
6 colheres de açúcar. O que mais? Vamos lá. Bola de sorvete de flocos. Pegamos uma bolinha de sorvete, tem 3 colheres de açúcar. Até achei que tinha mais o sorvete. Uma colher de sopa cheia de achocolatado, 3 colheres de açúcar. Tem muito açúcar no achocolatado, né? E tem gente que ainda coloca mais açúcar ali para ficar mais docinho ainda. 30 unidades de amendoim japonês, 2 colheres de açúcar. Você acha que não tem açúcar no amendoim? Tem. Xícara de cereal matinal com açúcar, 6 colheres também. Enfim, os alimentos já têm muito açúcar, né? A gente mostrou alguns exemplos de como os alimentos já têm muito açúcar e a gente tem que eliminar esse pozinho branco da nossa vida, né? Porque assim, vamos dar um exemplo. De manhã a gente acorda e toma um cafezinho ou um suco, tem açúcar. No almoço vai tomar um suco, vai fazer um molho, né? A dona de casa vai fazer um molho com macarrão. Use o tomate, não o molho pronto de tomate. Aí à tarde faz um bolinho, então opte por fazer um bolo com açúcar mascavo ou com açúcar demerara nesse bolo. À noite, vou comer um docinho, um chocolate. Então assim, ao longo do dia a gente come vários alimentos que a gente adiciona açúcar, fora os alimentos que já têm açúcar na sua composição. Então excede, né, a quantidade que a gente deveria comer, a gente deveria evitar o açúcar. Então diminuir bastante o branco. Eu sei que o cristal e o demerara é um pouco mais... Desculpa, o demerara e o mascavo são um pouco mais caros. Mas vale a pena. Né? Vale a pena investir, porque é a sua saúde que está em jogo, né? E vamos falar agora sobre a importância da gente reeducar as nossas crianças para o consumo correto de açúcar, né? Já ouviu aquela frase, tal pai, tal filho? Pois é, na alimentação isso vale muito, porque a criança segue o seu exemplo, né? Quando a gente pensa em alimentação mais saudável. Os hábitos alimentares das crianças são influenciados pelos pais. A gente tem uma reportagem sobre isso, veja só. Hambúrguer, batata frita, refrigerante. Alimentos que as crianças adoram. Na hora do almoço, os pais optam pela comida. Já as filhas, pelo lanche. Como a gente não faz isso sempre, em casa os hábitos são outros, mas aqui a gente deixa liberado. O Julian abriu uma brecha para a Amanda. Estamos a passeio, né? Nós somos de Guarapuava e é aquela coisa, né? Por não ter na nossa cidade se torna um atrativo, né? Mas raramente, né, a gente opta pelo lanche fora de casa, assim, né? Para o Danilo, a Fátima escolheu o lanche por conta da praticidade. Hoje foi mais por necessidade mesmo, que nós viemos no Pequeno Príncipe e passamos, né, para tomar um lanche, que a consulta dele é para meio-dia, né? E é bem próximo do horário do almoço. Uma pesquisa divulgada pela Universidade de São Paulo, a USP, aponta que em 20 anos o número de crianças acima do peso aumentou em 300%. Um dado preocupante, já que a obesidade e a dieta inadequada podem causar problemas de saúde, como doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão. O estudo também mostra que as crianças tendem a seguir os hábitos alimentares dos pais e familiares. Então, para garantir uma alimentação saudável, é preciso educar pelo exemplo. Na verdade, isso tudo toma muito tempo, né? Dá trabalho. E aí, pela correria do dia a dia, os pais acabam querendo facilitar essa parte da alimentação. Por um lado, é bom porque tem o convívio que aumenta com a criança, mas tem que fazer todas as etapas, tudo de forma correta. O que pode ser feito, às vezes, é no final de semana, que tem um tempinho um pouco maior de folga, é fazer um planejamento para a semana. Então, fazer compra de alimentos saudáveis, deixar um cardápiozinho meio já pré-estabelecido e deixar tudo já os kitzinhos meio prontos para a semana. Isso não vai te tomar tempo, é só lavar uma fruta, preparar um sanduichinho, alguma coisa na hora. E isso acaba não tomando tanto tempo. Uma alimentação balanceada vale para todas as idades e pode começar quando a criança ainda está dentro da barriga. Durante a gestação, a mãe se alimenta de forma correta. Faz a introdução, amamenta até o 6º mês, se não tem a possibilidade do leite materno, uma fórmula infantil adequada até os 6 meses. Iniciar os 6 meses, uma alimentação complementar. E até os 2 anos, seguir uma alimentação mais natural, verduras, frutas, legumes, sem produtos industrializados, a tendência é que essa criança tenha menos seletividade, aceite uma variedade maior de alimentos. Mas a partir do momento que ela cresce, ela acaba tendo convívio social em aniversário, na escolinha, na casa dos colegas, e ela vai conhecer alimentos diferentes. Mas a gente tem que minimizar esse consumo. Na casa da Michele, a dieta vale para todos, inclusive para a Melissa, que tem 1 ano e 6 meses. Acredito que os reflexos da nossa alimentação, eles são por muitos anos, assim, como um alimento ele pode fazer muito mal, ele pode ser um veneno para nosso corpo, ele também cura, ele também é responsável por vitalidade, por saúde.
Então, eu acredito que a melhor coisa que a gente pode oferecer para ela é esses hábitos, né? E evitando que ela tenha vícios como açúcar, essas coisas que depois é tão difícil para a gente como adulto controlar. A pequena aprova o cardápio e come de tudo. No que depender dos pais, para a Melissa, só alimentos saudáveis. Ela gosta muito, no mercado ela reconhece as frutas, ela pede, ela chama pelo nome e é muito recompensador para a gente. Eu acredito que os pais são a janela que os filhos têm para o mundo. Então, que ela tenha acesso a essas informações e sobre uma alimentação saudável, eu acho que isso vai para a vida dela. Pois é, são pequenos hábitos que a gente pode estimular entre os pequenos, né? E como o assunto principal aqui é açúcar, o açúcar também é um veneno para as crianças, né? A gente não citou um tipo de açúcar que é o açúcar light, que a gente não trouxe aqui, e muita gente acha que é um açúcar saudável. Que cuidado que ele deve ter também, O açúcar light é um açúcar refinado junto com adoçante artificial. Então, é uma ligação não muito boa, né? Ele adoça 300 vezes mais do que o açúcar, então tem que ser usado em doses muito pequenas, mas eu não recomendo o uso, porque ele é a junção desses dois... desses dois componentes aí. E a questão é que muitos falam que 7 colherinhas de açúcar por dia seria o máximo para a gente consumir. O máximo. Mas uma latinha de refrigerante já tem mais que isso. Então, como é complicado, né, a gente mensurar essa quantidade no dia a dia. Na verdade, assim, o açúcar não tem benefício nenhum, o açúcar refinado e cristal. Então, não é necessário que a gente use esse açúcar para viver, vamos dizer assim. Ele não tem nutrientes. Então, o ideal seria não consumir. A gente poderia consumir uma quantidade de 7 colherinhas se for ou demerara ou mascavo. Né? Então, assim, tudo equilíbrio na vida, né? Tudo até o sim. mascavo em excesso faz mal. Pode fazer mal. Então, diminuir o consumo e optar por opções mais saudáveis. Tá certo. Grace, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Nosso tempo acabou, mas é um assunto muito importante da gente sempre falar. Obrigado pelas suas dicas aqui. De nada, obrigado pelo convite.